Paz do Senhor, povo de Deus. Começa agora mais um momento de gratidão, 30 minutos. Eu quero que você nos ajude, amém? Não se esqueça que este propósito é tirado das 24 horas que Deus te deu. Seja fiel a este voto, tá? Assista este vídeo do início até o fim. Tenho certeza que Deus vai te abençoar e tirar as suas dúvidas, amém? Aproveite e já compartilhe, depois que você assistir o vídeo, compartilhe, porque eu acredito que esta é a dúvida de muitas pessoas. O tema da mensagem de hoje é: para que servia os sacrifícios de animais no Velho Testamento? Para que servia os sacrifícios de animais no Velho Testamento? Antes de iniciar a palavra, eu queria que você fizesse, o que a gente te pede aí todos os dias, que é, primeiramente, se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e dê também o seu like. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Chegamos hoje em 113, estamos agora em 113 inscritos. E eu tenho fé. Eu tenho fé que nós vamos conseguir 1000 inscritos em nome do Senhor Jesus. Me ajude, lembra daquela multiplicação? Ofereça aí, Ofereça aí o canal, dizendo para as pessoas que ali tem uma palavra poderosa da parte de Deus para elas. Pegue o celular, você mesmo já vai lá, já coloca, inscreve a pessoa, tá bom? Me ajude aí, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Novamente, tema da mensagem: para que serviam os sacrifícios de animais no Velho Testamento? Antes de ler a palavra, eu queria dizer para vocês que sempre foi uma dúvida. Inclusive, foi tirada uma dúvida. Eu estava hoje fazendo uma visita na casa da minha irmã, e o meu cunhado, O meu cunhado me fez essa pergunta. Ele disse: pastor, por que era feito? Ele viu uma cena na televisão, dessa novela Gênesis, e ele ficou com dúvida. Por que tinha que sacrificar, matar os bichinhos? Inclusive a minha irmã disse que ficou até com dó, Ficou com dó. Então é uma dúvida. Quando eu expliquei o que eu vou explicar para vocês aqui agora, o pai dele que estava lá, o pai do meu cunhado que estava lá, ele disse: uma criança me perguntou acerca disso e eu não soube responder. Então preste bastante atenção para que a sua dúvida seja tirada e para que você também possa defender a sua fé. E você que ainda, de repente, não conhece as Escrituras, possa ter um pouco mais de conhecimento e se enriquecer espiritualmente. Amém? Abra sua Bíblia aos Hebreus capítulo de número 10. Vamos ver agora o que está escrito aos Hebreus, capítulo de número 10. Diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecem cada ano, por aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nestes sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível, preste atenção neste versículo, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tirem os pecados. Pastor, eu não entendi, que é um pouco difícil a interpretação das Escrituras, mas o que está dizendo aqui é o seguinte: um animal, ele tinha que ser oferecido. Por quê? Porque Deus olhava para o ser humano
E o ser humano, cheio de pecados. Então, para que a ira, a Bíblia, o Velho Testamento chama de a ira de Deus, para que a ira de Deus não caísse sobre o ser humano, alguém teria que morrer no lugar dele. Um outro ser humano não era possível. Por quê? Porque um outro ser humano também tinha pecados. Então, tinha que ser alguém que não tivesse pecados. Então, os únicos seres vivos que não tinham pecados, que não têm pecados, são os animais. Então, aquele animalzinho, quando era colocado no altar, ele servia de substituto. Ou seja, aquele animal teria que morrer para que a pessoa tivesse vida. Aquele animal teria que morrer para que a ira de Deus, para com aquele que estava sacrificando, fosse aplacada. Só que aqui ficou claro, esse sacrifício ele era feito de ano em ano, mas não conseguia tirar os pecados, só encobria a ira de Deus. Naquele momento, Deus recebia a oferta, segundo as Escrituras. O animalzinho foi ali o substituto, morreu no lugar da pessoa, porque a pessoa é que estava condenada à morte. Mas aquele animalzinho o substituiu. Então a ira de Deus, ela não cessava, ela só era aplacada por um determinado momento, ou como que encoberto os pecados, e não definitivamente. Porque um animal, irmão, minha irmã, não poderia ser o verdadeiro substituto do ser humano. Tinha que ser um homem, tinha que ser uma pessoa. Para que este sacrifício fosse definitivo e verdadeiramente aceito diante de Deus, tinha que ser homem morrendo por outro homem. Por isso, o sacrifício de animais não era perfeito. Aplacava momentaneamente a ira de Deus, porém, como não era um ser humano morrendo por outro ser humano, então todo ano tinha que ser feito, uma vez por ano, todo ano tinha que ser feito este mesmo sacrifício. E aqui a Bíblia diz que na verdade eles faziam uma comemoração dos pecados, porque retirar os pecados não tinha condições. Vamos lá. João capítulo de número 1, versículo de número 29. O porquê que hoje não é necessário mais fazer sacrifícios. O porquê? Uma certa feita, um homem estava batizando nas águas. João o Batista. A Bíblia diz lá em João, capítulo de número 1, versículo de número 29. Um vem, se batiza e ele coloca de lado. O outro vem, se batiza e ele coloca de lado. De repente ele olha e vê um homem descendo, entrando nas águas. E quando ele olha, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado não só de um único homem, mas que tira o pecado de todo o mundo. Meu Deus, que coisa tremenda. Só de falar eu já fico feliz, irmão. Quando ele olhou, ele disse: chegou a hora. É como se ele estivesse dizendo: chegou o nosso momento. Não será mais necessário sacrifício de animais, porque eis ali, o verdadeiro Cordeiro de Deus, e não mais um animal, um ser humano, que, como já foi dito, não podia ser um pecador. Quando ele olhou e disse: espera aí, apareceu, finalmente apareceu aquele que verdadeiramente
poderá fazer o sacrifício que será o sacrifício mais perfeito e único da face da terra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, ele quis dizer tudo isso que eu acabei de te falar. A Bíblia nos diz, irmão, em aos Hebreus, capítulo de número 9, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez, porque não precisou, foi uma única vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem nenhum pecado. Entendeu agora? Hoje não é necessário mais fazer sacrifícios de animais, porque veio o Cordeiro de Deus. E todo aquele que recebê-lo como único e suficiente Salvador. Porque quando o sangue daquele animalzinho caía, aquele animalzinho era como se estivesse sendo substituído. Aliás, um substituto, o sangue dele pelo sangue daquele que o oferecia. Quando Cristo veio, ele derramou o seu próprio sangue para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entendeu agora o sacrifício de Jesus, como é precioso? E o porquê nós precisamos aceitar, receber esse sacrifício em nossas vidas? Quando você recebe o sacrifício de Cristo, quando você recebe a Ele como teu substituto, você está dizendo para Ele o seguinte: Jesus, eu recebi aquele que sofreu os castigos do inferno no meu lugar. Pastor, como assim? Nós é que estávamos condenados à morte e ao inferno. Estávamos condenados. Sacrifício de animal não conseguia resolver o problema definitivamente, porque teria que ser um homem para sofrer por outro homem, e tinha que ser um homem sem pecado. Quando Jesus veio, resolveu este problema, e este homem teria que sofrer o nosso sofrimento, os castigos do inferno, ou seja, estávamos condenados à morte e ao inferno, mas ele veio e disse: pode deixar, que eu vou sofrer tudo no lugar de vocês. Ele estava pagando a nossa conta. Por isso você que ainda não recebeu a Jesus, precisa recebê-lo como teu único e suficiente Salvador. Aquele que diz: não preciso, porque eu sou bonzinho, está chamando Jesus de bobo. É como se você dissesse: eu não preciso do Senhor, não preciso de você, Jesus. Eu posso entrar nos céus com as minhas próprias capacidades. Mentira, todo ser humano é pecador. Nenhum de nós temos condições de entrar nos céus, se não for pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue dele derramado naquela cruz. Pastor, mas eu nunca fiz mal para ninguém, nunca pequei, nunca roubei, nunca fiz nada de mal. Mesmo assim eu preciso de receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador? Eu preciso receber esse sacrifício e tê-lo como meu substituto? Sim. Não vem falando para mim que você não tem pecado, porque todos nós temos pensamentos, palavras. Você peca em pensamentos, palavras. Olha os pensamentos, Fala a verdade. Não tem ser humano que não fale, que não peque. Pensamentos, palavras, obras, gestos, olhares. Até nas brincadeiras a gente erra. Não tem um ser humano na face dessa terra que pode bater no peito e dizer: eu não preciso de receber este Cristo como meu Salvador.
Pastor, e depois que a gente recebe a Ele, a gente não peca mais? Tem esse detalhe aí, não é? Talvez essa seja a sua dúvida. Mas e depois que a gente o recebe como Salvador? O sangue dele me purifica de todo o meu pecado, glória a Deus. Mas e aí? Eu não vou continuar falhando? Eu continuo sendo uma pessoa falha. Existem dois tipos de pecado: o pecado consciente e o pecado inconsciente. Existem pessoas que pecam conscientemente, não querem saber de nada, já está dizendo, peco conscientemente, não quero nem saber, vou continuar pecando, estou nem aí. Mas aqueles que recebem a Jesus como teu único e suficiente Salvador, têm por obrigação pecar inconscientemente. Ou seja, Senhor, foi sem querer, eu não premeditei, eu não arquitetei. Vamos continuar sendo pecadores, mas é obrigação nossa não pecar conscientemente, não pecar por querer. Não seja crente Chaves. Pastor, o que é isso, pastor? Crente Chaves. Foi sem querer, mas eu na verdade estava querendo. Entendeu? Foi sem querer, querendo. Ô irmão, Jesus não é bobo não. Então, vamos continuar sendo falhos, mas Jesus, nosso Deus, Ele vai perceber em nós o nosso esforço em deixar todo tipo de pecado. Não é fácil, porque a gente é ser humano, mas Ele vai ver o seu esforço, a sua luta, a sua dedicação em ouvir as palavras de Deus, em querer praticá-las. Teve uma certa feita que um pastor foi expulsar um demônio. Quando ele foi expulsar o demônio, aquele demônio olhou para ele e disse: você não vai me expulsar. O Satanás falou, o inimigo disse: você não vai me expulsar. O pastor perguntou: mas como assim? Por que eu não vou te expulsar, Satanás? Oxê. O Satanás falou para ele: oxê, você não vai me expulsar não. Eu conheço sua vida, você fez isso, ontem você fez isso, e quis começar a colocar o pastor, constranger o pastor perante aqueles que estavam ao seu redor. O inimigo às vezes ele mente, às vezes ele faz esse tipo de coisa para tentar tirar a autoridade do pastor. Neste caso não, realmente o pastor estava falhando mesmo. O pastor ficou assim meio sem graça. O pastor ajoelhou, levantou as mãos aos céus, pediu perdão a Deus diante de todo mundo. Disse: Deus, eu estava falhando, eu não estava prestando atenção nesses detalhes. Me perdoe, Senhor. Levantou, olhou para o diabo e disse: você viu aí, né, Satanás, que eu acabei de pedir perdão. Aquele que pede perdão não precisa que o nosso Senhor Jesus morra novamente. O sangue dele me purifica de todo o meu pecado. 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 7. E o sangue de Jesus me purifica de todo o meu pecado. Viu aí, Satanás? Você colocou uma lista de pecados, mas não é no meu nome que você vai ser expulso. Eu posso ser falho, mas eu vou te expulsar no nome daquele que nunca falhou, que nunca pecou, o Cordeiro de Deus, puro, imaculado, que morreu no meu lugar, e eu tenho autoridade para isso, porque eu o recebi como meu Salvador. Eu mesmo não tinha condições de subir para o céu, mas o sangue dele veio e me purificou, e por causa do sangue dele, eu me torno uma autoridade no mundo espiritual. Eu te dou uma ordem agora, não em meu nome, porque sou falho, mas no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, sai. A pessoa voltou na hora ao normal. Meus amados,
quando você recebe a Jesus como teu substituto, quando você recebe a Ele como teu único e suficiente Salvador, o mundo espiritual começa a te ver diferente. Quer ver? Eu vou te provar isso. Pastor, você vai me provar isso? Vou. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 13. Vamos ver o que está escrito? Em alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Eram 7 homens. 5, a Bíblia diz, e saltando neles, aquele único homem saltou nos 7. 5 fugiram. O diabo conseguiu pegar 2. Pensa num... Irmão, pensa numa surra. O demônio pegou 2. E a Bíblia está dizendo aqui, e saltando neles, versículo de número 16, de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. E saltando neles um homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então, amados, pegou 2, deu uma surra. Você sabe por quê? Porque eles tentaram usar o nome de Jesus sem ter autoridade para usar. O inimigo sabe. O inimigo sabe aqueles que receberam a Cristo como seu substituto. Pastor, eu vi pessoas usando o nome de Jesus e elas nem eram servas do Senhor, e Deus respondeu, tá? Deus vai honrar o nome dele. Jesus vai honrar o seu nome. Só que para algumas causas não vai adiantar. Porque em Mateus capítulo de número 17, versículo de número 21 diz que para algumas causas é a fé no nome de Jesus e também viver uma vida com Deus, de jejum, de oração, ser realmente um servo de Deus. Você tem que ser uma autoridade no mundo espiritual. O inimigo tem que olhar para você e dizer: você usa o nome dele porque você serve ele de verdade. Aí ele vai te respeitar. Eu me lembro que um dia eu fui expulsar um demônio. Pela misericórdia e graça de Deus. O demônio quis fazer graça, eu disse: preste atenção, Satanás. Você sabe muito bem que você não pode fazer graça. Não por causa de mim mesmo, mas por causa daquele a quem eu sirvo. Por causa do meu substituto. A autoridade não está em mim. A autoridade está naquele que me substituiu. E eu o recebi. O meu nome está escrito no livro da vida. Em nome de Jesus, você vai ter que obedecer. Quem é que está comigo aqui? Ele disse: não vou falar o nome. Eu disse: fala agora. Ele disse: Jesus. Eu falei: isso, muito bem. Então no nome dele, para a glória dele, vai embora agora. Em nome de Jesus. E expulsei. Meus amados, eu já vou orar por você. Mas que esta palavra fique em seu coração. Não é mais necessário sacrifícios de animais. Porque veio um homem
porque tinha que ser um homem. E o nome dele é Jesus. E fez o sacrifício perfeito. O inferno não foi feito para os seres humanos. Vai para lá agora, só irá para o inferno aqueles que zombarem, aqueles que desprezarem o sacrifício da cruz. Nunca se esqueça disso. Não se ache autossuficiente. Todos nós precisamos receber a Cristo como nosso substituto, porque senão, com as nossas próprias forças, nunca teremos condições de entrar no céu. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nós vamos agora consagrar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu consagro esta água. Peço ao Senhor que abençoe esta pessoa, esta vida. Peço ao Senhor, meu Deus, que ela entenda que o Senhor é o nosso mediador. Não temos que pedir nada para ninguém. Não temos que pedir nada para nenhum outro, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Foi o Senhor. Nenhum outro ser humano teria condições de morrer por nós. Só o Senhor é o Cordeiro imaculado, santo, puro, que poderia e que fez isso por cada um de nós. Senhor, eu profetizo que aquele que beber desta água receba, ó Deus, o perdão dos seus pecados. E que em nome de Jesus Cristo, Senhor, possa viver, ó Deus, uma vida contigo. Que te receba como Senhor, para que o sangue de Jesus o purifique de todos os seus pecados e iniquidades. Receba agora. Dê um pouco desta água a alguém que precisa. Amém? Vamos beber, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que esta palavra possa ter esclarecido e tirado as tuas dúvidas. Só Jesus é o Senhor. Que Deus te abençoe.